No meu caso, eles não sabem e eu não lhes digo. Apenas sabem que quando se vai ter com André e a sua orquestra, terá uma noite inesquecível. Aos 75 anos, o mundialmente famoso rei da valsa, André Rieu, surpreendeu os fãs, não com uma grande apresentação ou um novo triunfo musical, mas com uma revelação profundamente pessoal. Conhecido por encantar milhões com seus espetáculos de cortar a respiração e melodias intemporais, Rieu abriu finalmente uma porta para o canto mais privado da sua vida. Por detrás dos palcos brilhantes, dos castelos históricos e das notas assombrosas do seu Stradivarius de 1667, existe uma história mais profunda do que qualquer sinfonia que ele tenha tocado. Depois de ter exagerado, fiz uma cópia do Castelo de Schönbrunn, em Viena, o que fez este ícone mundial revelar as suas emoções após décadas de silêncio. E por que agora? Nesta confissão rara e sincera, Rieu oferece um vislumbre de algo que impulsionou silenciosamente o seu legado ao longo de quase 5 décadas. Prepare-se para ver um lado de André Rieu que o mundo nunca viu e descubra o que está realmente no coração da sua música. A influência da família. A profundidade emocional de André Rieu enquanto músico não surgiu de um lugar de abundância. Nasceu da ausência. A sua infância, embora repleta de música, carecia de calor e proximidade emocional. Numa confissão rara e pungente, Rieu revelou que não se lembrava de ter sido abraçado pelo pai. Esta imagem nua e crua de uma infância sem ternura ou afeto físico diz muito sobre o ambiente emocional em que foi criado. O seu pai, um maestro de prestígio, trouxe estrutura e disciplina para o lar, mas pouco ofereceu em termos de amor e nutrição. Como resultado, a infância de André foi definida pela contenção emocional. Uma sensação de que os sentimentos deveriam ser contidos e não expressados. Esta frieza emocional moldou o mundo interior de Rieu, deixando-o com um desejo que carregaria durante anos. Mas em vez de deixar que esse vazio o endurecesse, optou por transmutá-lo em música. O seu violino tornou-se um recipiente para tudo o que não conseguia dizer quando era criança. Onde as palavras antes eram recebidas com silêncio, as notas tornaram-se a sua voz. Através da performance, Rieu começou a explorar e a expressar os sentimentos que nunca teve a liberdade de sentir enquanto crescia. Sarar, alegria, afeto e até vulnerabilidade. A ausência de proximidade emocional nos seus anos de formação deu-lhe uma sensibilidade única ao que os outros sentem. E a música tornou-se a sua forma de compreender e oferecer conexão. Esta história serve para explicitar as suas emoções profundas nos concertos. Rieu é muitas vezes descrito como um artista que deixa transparecer o que sente, e esta transparência emocional não é fingimento. É uma forma de libertar o dinheiro emocional que ele não conseguia gastar quando era criança. Mas enquanto a rigidez caracterizou a sua criação, as suas performances abrem portas e janelas à alegria, ao calor e a um espírito humano. Cada melodia não é apenas uma questão de técnica, mas antes um ato emocional. Uma tentativa de evocar uma atmosfera de amor através do som que ele não teria conseguido alcançar durante os seus primeiros anos. A sua música não é apenas bela, é a beleza que o cura a si. Mais importante, aos seus ouvintes. Portanto, não se trata apenas da infância de André Rieu, mas do projeto emocional da sua arte. O desejo incessante de conexão, gravado nos seus primeiros anos, não desapareceu. Em vez disso, transformou-se numa obsessão e numa missão vitalícia para dar aos outros aquilo que ele nunca teve. Onde o silêncio reinava, construiu pontes através da sua música. É esta odisseia da privação emocional à generosidade expressiva que dá profundidade à sua obra. Ao narrar a história da infância, Rieu revela que a verdadeira gênese da sua arte é uma necessidade humana, e não apenas um mero talento ou treino, uma necessidade de sentir e ser sentido. E dentro de cada performance sincera, essa necessidade acaba por ser um presente que ele oferece ao mundo. Mas tal como a sua infância deixou uma marca silenciosa na sua música, uma outra força, muito mais silenciosa, mas infinitamente mais calorosa, viria a definir a sua alma emocional. O amor no sucesso de André Rieu. No centro da extraordinária viagem musical de André Rieu está um amor que moldou de forma silenciosa, mas poderosa, a sua identidade enquanto artista. A sua relação com a sua mulher, Marjorie, não é simplesmente uma questão pessoal. É a fonte emocional de onde flui a sua arte. Embora os seus espetáculos sejam grandiosos, cheios de cor, ritmo e alegria, o seu tom emocional sempre se baseou em algo íntimo. O amor duradouro que partilha com Marjorie. Sempre disse que, sem ela,
a sua carreira nunca teria arrancado. Não porque ela a tenha construído logisticamente, mas porque ela lhe deu clareza emocional, estabilidade e força para expressar algo mais profundo do que a música: a conexão. Através do amor, Ryo encontrou não só a realização pessoal, mas também a verdade emocional que passou a definir as suas performances. O seu relacionamento começou quando eram crianças, conhecendo-se aos 11 e 13 anos, e cresceu para uma parceria definida por uma profunda confiança emocional e experiências de vida partilhadas. Ao contrário de um romance passageiro, o deles amadureceu e tornou-se um laço que ancora o mundo interior de Ryo, permitindo-lhe aceder e transmitir os sentimentos universais que a música procura frequentemente expressar. A ternura de uma valsa, a alegria de um solo de violino, a dor de uma melodia nostálgica. Estas não são apenas conquistas técnicas, são extensões de uma vida vivida com profundo afeto. A música de Ryo é, na sua essência, um reflexo do amor que ele vive todos os dias. É esta sinceridade que eleva os seus espetáculos de performance à experiência emocional. Quando toca, parece real porque é real, retirado do amor silencioso e duradouro a que regressa depois de os holofotes se apagarem. Embora na maior parte do tempo o mundo da música clássica séria seja rígido e severo em si mesmo, é uma das poucas áreas em que o trabalho de Ryo se destacará sempre porque é vida. Romântica, alegre e muito humano. Enquanto a maioria dos músicos clássicos promovem a precisão e a tradição, a música de Ryo é guiada pelo sentimento, calor e abertura trazidos pelo amor. O amor por Marjorie já tinha definido a sua felicidade na vida, mas também se teria tornado um filtro através do qual ele vê a sua arte. Isto permite-lhe transmitir mais do que apenas melodias, permite-lhe transmitir significados. Estes solistas sabem como o público responde imediatamente a isso. Refletem as suas emoções, o amor que conheceram, o amor que perderam e o amor que anseiam. Assim, a música de Ryo atua como um tradutor emocional, e o amor é a linguagem que ele fala melhor do que qualquer outra. Para André Rieu, o amor não é normalmente um acessório na sua história de sucesso, mas sim uma entidade inspiradora que alimenta o fogo criativo. Com Marjorie como uma companheira sólida, Ryo ganhou algo inestimável como artista, uma verdade indeclinável e repetível. Cada vez que pisa ao palco, essa ligação emocional acompanha-o. Está na forma como sorri para o público, na forma como levanta o arco e na forma como se demora numa nota apenas o tempo suficiente para tocar o coração. O amor de Marjorie para toda a vida dará uma nova vida a todas as suas atuações. Isto faz com que o seu trabalho seja mais do que entretenimento, uma dádiva íntima aos ouvidos de quem ouve. Assim, encontrou uma grande musa no amor, mas continua a partilhá-la com o mundo através da música. É André Rieu, a mulher por detrás da vida de Ryo. Num mundo onde a fama exige muitas vezes que a vida pessoal seja revelada, Marjorie Rieu trilhou um caminho inteiramente seu. Como esposa de um dos músicos clássicos mais acarinhados do mundo, Marjorie manteve-se notavelmente reservada, optando por não estar sob os holofotes que rodeiam André Rieu. Enquanto o marido se apresenta para milhares de pessoas e viaja pelo mundo como figura pública, ela continua quase totalmente ausente dos palcos, das entrevistas e das passadeiras vermelhas. Esta ausência, porém, não é um recuo. É uma escolha deliberada e elegante que reflete o seu caráter, humilde, realista e silenciosamente forte. Marjorie expressou em raras entrevistas que não deseja ser definida pela fama do marido. Valoriza a sua própria identidade, o seu próprio espaço e a estabilidade tranquila que uma vida privada oferece. Ao afastar-se dos olhos do público, ela ajudou a preservar uma parte sagrada da sua relação, um mundo interior intocado pela performance, pela imprensa ou pelas expectativas do público. Ao fazê-lo, ela manteve um espaço protetor onde a intimidade, o respeito e a simplicidade permanecem centrais. A sua invisibilidade para o público não é falta de envolvimento, mas um sinal de quanto ela valoriza a autenticidade em vez do aplauso. Esta escolha serviu também como um ato de equilíbrio vital no seu longo casamento. Enquanto o trabalho de André o mantém em presença e ligação perpétuas com o público, a presença calma de Marjorie proporciona o peso emocional equilibrador ao fluxo dramático da vida profissional. Talvez o mais irônico disto seja que a sua timidez, ou o seu silencioso afastamento dos holofotes, proporciona estabilidade e fundamento para uma vida que, de outra forma, envolveria viagens, entrevistas e uma ronda interminável de alarido. Este estilo de vida, de certa forma, dá-lhes privacidade.
Isto permite que André desempenhe plenamente o seu papel lá em cima, sabendo que quando sair do palco, regressará como uma pessoa que não pode ficar deslumbrada com o espetáculo, mas está profundamente envolvida com o homem que está por trás dele. Acima de tudo, uma presença silenciosa pode lembrar a vidas inquietas que a influência nem sempre precisa de ser elevada ou visível para ser real. A vida de André pode não ter o mesmo número de aparições públicas ou reconhecimentos, mas, para lá dos muros, a força inabalável que oferece é suficientemente forte para ancorar um casamento poderoso, tanto para alguém cujo perfil brilha aos olhos do público, como para alguém cuja vida se refugia num retiro pacífico. Tais parcerias criam um equilíbrio invulgar e belíssimo. Marjorie nunca procuraria atenção, mas a sua permanência longe dos holofotes permitiu a André algo inestimável. Um lar sem espetáculo e um amor sem publicidade, mas baseado na confiança. O apoio de Marjorie para além da música. Muito antes de André Rieu se tornar um ícone musical global, Marjorie Rieu já estava a lançar as bases que permitiriam o seu sucesso. Nos primeiros anos de casamento, quando André estava a desenvolver a sua carreira e incerto sobre como transformar a sua paixão artística numa profissão sustentável, era Marjorie quem carregava as responsabilidades financeiras. Ela fornecia o rendimento da família, garantindo estabilidade enquanto André se concentrava em aperfeiçoar o seu ofício. Este apoio prático foi mais do que um ato de amor. Foi um compromisso calculado e altruísta com uma visão de longo prazo. Os seus primeiros sacrifícios deram a André a liberdade de crescer artisticamente sem a pressão da sobrevivência econômica. À medida que as ambições musicais de André foram ganhando forma, Marjorie assumiu plenamente um papel de liderança que ia muito além do apoio pessoal. Tornou-se a principal gestora das operações em expansão, coordenando a logística de viagens, gerindo orçamentos e supervisionando a estrutura diária do negócio que cresceria a par da fama de André. Cada digressão, contrato e detalhe de produção passou pelo seu planeamento cuidadoso. A sua capacidade de gerir peças móveis complexas garantiu que os seus empreendimentos se mantivessem eficientes e financeiramente viáveis, mesmo quando a escala do seu trabalho se multiplicava drasticamente. A forma metódica e organizada de Marjorie fazer as coisas demonstrava uma compreensão substancial não só dos requisitos criativos, mas também das realidades empresariais. O sistema que ela criou fez com que a equipe funcionasse como uma máquina bem oleada, fiável, repetível e escalável. Ela estava a par de tudo o que se passava em termos de acordos legais, arranjos internacionais, pessoal e horários. O seu estilo de gestão era proativo e controlador, o que mantinha sob controle o tipo de caos operacional que muitas vezes prejudica os empreendimentos artísticos. Foi a clareza que ela tinha na condução das operações que fez deslizar as performances de André de cidade em cidade, de país em país. Mesmo quando a empresa se expandiu e as responsabilidades começaram a ser transferidas para o filho e para outros membros da equipa, a influência de Marjorie nunca diminuiu. A infraestrutura que criou para apoiar as operações continua a ser a espinha dorsal da empresa de produção. André já disse muitas vezes que a sua capacidade de se dedicar inteiramente à música surgiu através da estrutura que Marjorie tinha estabelecido. O seu trabalho não é visto pelo público, mas é palpável em cada produção impecável, em cada digressão esgotada e na execução diligente de cada detalhe logístico. Ela não só ajudou numa carreira, como também construiu metodicamente um império empresarial com disciplina, inteligência e consistência impasse que ganhe ação implacável. Como Marjorie moldou o estilo de Rieu, um dos momentos mais marcantes na evolução artística de André Rieu não ocorreu num conservatório ou sala de ensaios, mas num simples ato em casa, quando Marjorie partilhou a preciosa coleção de discos do seu pai, Edgar Kochman, pai de Marjorie e refugiado judeu que fugiu de Berlim em 1933. Trouxe consigo uma seleção cuidadosamente preservada de gravações românticas e clássicas. Estes álbuns, repletos de charme do velho mundo, valsas ligeiras e melodias sentimentais, influenciariam não só os hábitos de audição de Rieu, mas todo o percurso da sua identidade musical. Quando Marjorie apresentou estas gravações a André, entregou-lhe, sem saber, a chave para a dimensão emocional da música clássica que ele procurava há muito tempo. Entre as peças que cativaram Rieu estava a valsa Sport Palast, uma valsa arrebatadora e nostálgica que desencadeou uma revelação criativa.
Ao contrário das rígidas composições acadêmicas que estudou na sua formação formal, estas gravações transmitiam calor, elegância e acessibilidade emocional. Pintaram imagens de alegria, amor e desejo de uma forma que ressoou profundamente nele. Foi neste momento que Ryo percebeu que a sua verdadeira vocação musical não estava no mundo intelectual da performance clássica de elite. O objetivo era dar vida ao coração emocional da música para o público comum. Esta única introdução ajudou a mudar a sua abordagem da execução tradicional para uma narrativa emocional através da melodia. Este foi um ponto de viragem na sua carreira. Inspirado pela música partilhada por Marjorie, Ryo começou a esculpir um repertório inspirado naquelas obras clássicas ligeiras, canções românticas perenes e valsas nostálgicas que pareciam mais emoção do que meras formalidades. Fez a transição de performances austeras para performances mais leves, que valorizavam a beleza, a conexão e a evocação de emoções em conjunto. Isto resultou num estilo característico que englobava a teatralidade, mas também tinha integridade musical, permitindo ao público não só ouvir, mas também sentir. O ADN artístico daquela antiga coleção tornou-se um modelo para aquilo a que eventualmente chamaríamos a experiência André Rieu. O humor e a emoção da música de Ryo são inequivocamente moldados hoje em dia devido à influência oculta de Marjorie, conferindo-lhe alguma forma de autoridade como artista. Ao transmitir a banda sonora da sua infância, deu início ao avanço para a liberdade artística que lhe permitiu destacar-se num mundo dominado pela formalidade e pela tradição. A doação feita por Marjorie da coleção distante e devastada pelo tempo do seu pai foi um gesto de redenção artística. Agora, reverbera pelas salas de concerto, valsas e nos corações de milhões de pessoas aquecidas pelas emoções da música de Ryo. Ao moldar a sua orelha, ela ajudou-o a encontrar a sua voz. Mas a influência que Marjorie teve no seu som foi apenas o início. O que viria a seguir exporia o motor emocional que impulsionava tudo. Confissão emocional de André Rieu aos 75 anos. André Rieu, o violinista e maestro holandês de renome mundial, ofereceu uma confissão rara e profundamente pessoal que revelou o pulsar emocional por detrás da obra da sua vida. Conhecido pelas suas valsas arrebatadoras e apresentações alegres, Ryo surpreendeu muitos ao partilhar publicamente a verdade central da sua vida, que o maior amor que já conheceu e a verdadeira fonte da sua força é a sua mulher, Marjorie. Não foram os elogios, as ovações de pé ou mesmo o seu amado Stradivarius que deram sentido à sua vida, mas sim o amor inabalável que partilhou com Marjorie durante quase 5 décadas. Num momento de profunda sinceridade, Ryo admitiu que, apesar da sua fama internacional e sucesso artístico, tudo o que conquistou foi construído sobre a base desse amor. As suas palavras não eram grandiosas nem ensaiadas, mas profundamente humanas. Sem ela, eu não seria nada. Esta confissão não foi apenas romântica, foi reveladora. Ela revelou o rosto de um homem que passou a vida a projetar alegria e paixão e mostrou a alma profundamente vulnerável que estava por trás dela. Para Ryo, a música e o amor são indissociáveis. As valsas que dirige não são apenas apresentações. São cartas de amor que ecoam o apoio emocional que encontrou em Marjorie, um forte contraste com o que lhe faltou em criança. A confissão de Ryo faz-nos refletir um pouco sobre a sua infância, que descreveu como desprovida de emoções. Revelou de forma chocante que nunca tinha sido abraçado pelo pai. Crescendo num ambiente autoritário e muitas vezes frio, Ryo não gozava do calor e do afeto que a maioria das pessoas considera naturais. É uma marca que se manteve para sempre. Em vez de se tornar amargo ou distante, optou por despejar essas necessidades emocionais não satisfeitas na sua música. Através de melodias sublimes, tentou criar o amor, o conforto e a ligação de que sentia falta quando era criança e que acabou por encontrar mais tarde na vida. Isso transformou a sua carreira não só numa história de talento e dedicação, mas também de cura. Ryo não só confessou o seu amor por Marjorie partilhando a sua verdade, como revelou a arquitetura emocional da sua arte. A sua música calorosa e sincera já não é apenas entretenimento sofisticado, mas o reflexo de um homem que aprendeu a transformar a dor em beleza e a solidão em prazer partilhado. Desta forma, lembrou ao mundo que o amor totalmente abraçado pode ser a força mais poderosa tanto para a autorrecuperação como para a expressão criativa. A notável viagem musical. A viagem musical de André Rieu é uma prova do poder da visão, da inovação e do talento artístico no mundo da música clássica.
Com mais de 12 milhões de CDs e DVDs vendidos em todo o mundo, Rio conquistou um lugar entre os artistas clássicos de maior sucesso comercial de sempre. Frequentemente apelidado de Rei da Valsa, transformou a forma como a música clássica é vivida ao misturar a tradição com o estilo teatral. Os seus espetáculos atraem consistentemente dezenas de milhares de fãs, com algumas atuações a alcançarem audiências de 50 mil pessoas numa única noite. Um feito extraordinário para um gênero frequentemente visto como de nicho ou reservado. O apelo artístico de Rio reside na sua capacidade de tornar a música clássica acessível, alegre e comunitária. Em vez de apresentar performances no estilo tradicionalmente formal e reservado do mundo clássico, Rio criou uma experiência que é celebratória, imersiva e emocionalmente envolvente. Infundia nos seus espetáculos humor, interação com o público, visuais grandiosos e repertório inspirador, transformando salas de concerto em salões de baile e a audição passiva em celebração participativa. Esta abordagem estilística abriu as portas da música clássica a um público mais vasto e ajudou a redefini-la como uma forma de arte viva e em evolução, em vez de uma peça de museu. A sua presença em palco baseia-se no violino Stradivarius de 1667. Um instrumento com um significado histórico e um valor tremendo. E, no entanto, não é apenas o instrumento. Devo admitir que a habilidade fenomenal e a forte emoção de Rio que dão vida a este violino é ainda mais do que um instrumento. Tornou-se um símbolo da arte de André Rieu e da sua dedicação aos elevados padrões da musicalidade. Em cada concerto, mostra-nos o que é uma masterclass, onde a técnica e a performance dão finalmente lugar à beleza do tempo, do ritmo e da capacidade de resposta do público. Muito poucos conseguem rivalizar. O seu charme magnético transformou as suas atuações em eventos mundiais e valeu-lhe seguidores devotos no estrangeiro. Provavelmente a maior intervenção convencional construída por Rio é a criação da Orquestra Johann Strauss, fundado em 1987 com apenas uma dúzia de membros. Cresceu e tornou-se um poderoso grupo de cerca de 130 músicos sob a batuta de Rio. Tornou-se um fenômeno cultural dotado de cenários suntuosos, arranjos orquestrais ricos e performances cintilantes. Rio utiliza-o para projetar a sua visão artística para o mundo, unindo composições centenárias ao espetáculo moderno. A ascensão de Rio de violinista local à superestrela musical global deve-se à sua divulgação das possibilidades do que a música clássica pode ser e a forma como pode ser partilhada com o mundo. Construir o império. A ascensão do império musical de André Rio começou com uma ideia simples, mas ambiciosa: levar a música clássica às massas de uma forma que parecesse viva, alegre e acessível. Em 1987, Rio fundou a Orquestra Johann Strauss com apenas 12 músicos determinados a quebrar os limites da sala de concertos tradicional. Numa época em que a música clássica parecia muitas vezes rígida e exclusiva, Rio imaginou apresentações que fossem comemorativas, teatrais e envolventes. O próprio nome da orquestra era uma homenagem ao próprio Rei da Valsa, definindo o tom para o tipo de música e atmosfera que Rio pretendia criar. Uma onde a elegância se encontrasse com o entretenimento. À medida que a orquestra ganhava, a orquestra ganhava popularidade. O seu crescimento era rápido e impressionante. O que começou como um conjunto modesto, rapidamente se expandiu para uma operação de grande escala, acabando por abranger mais de 130 músicos e pessoal técnico, com digressões globais, produções elaboradas e a crescente procura do público. A Orquestra Johann Strauss evoluiu de um projeto de paixão para um empreendimento musical sofisticado. Esta transição exigiu mais do que visão artística. Era necessária uma estrutura cuidadosa, liderança e coordenação operacional. Foi aí que Marjorie Rieu entrou em cena. Não como uma figura por detrás da cortina, mas como uma das principais arquitetas da fundação e funcionalidade do Império. O profissionalismo e a eficácia de Marjorie na sua função são muito estratégicos dentro do crescimento da orquestra, no sentido em que se concentrou em garantir que o negócio fosse capaz de atender a todas as suas inclinações artísticas, enquanto André permaneceu como a face artística de tudo. Ao gerir as programações, ela ajudou a coordenar a logística internacional e desempenhou um papel importante no estabelecimento da infraestrutura para manter apresentações desta escala a acontecer. O uso da sua visão de longo prazo e organização possibilitou que a orquestra fizesse diferentes turnos, tocando primeiro em locais mais pequenos e depois em estádios de todo o mundo.
Por detrás de cada concerto esgotado, existe um projeto que ela ajudou a projetar de forma precisa, eficiente e impactante no panorama mundial. Assim, devido à dupla liderança, André, no comando da criatividade, Marjorie a gerir as operações, Johann Strauss e a sua orquestra, tornaram-se mais do que um grupo musical. Tornaram-se uma marca. Os seus espetáculos tornaram-se associados ao entretenimento de nível mundial, e o sucesso internacional desta organização é uma prova da habilidade artística e da inteligência empresarial que a gere. A criação desta orquestra e a história sobre ela não são meramente o conto do sonho de um violinista. De facto, é o crescimento estratégico em ação, sob a orientação estruturada de Marjorie, o que antes começou de forma modesta, com apenas 12 músicos sediados em Maastricht, transformou-se numa instituição musical de renome mundial que ainda hoje encanta públicos de todos os continentes. Uma herança musical. À medida que o sucesso global de André Rieu crescia, a necessidade de uma liderança forte e capaz dentro da sua organização tornava-se cada vez mais importante. Esta liderança surgiu de dentro da própria família. Os seus 2 filhos, Pierre e Marc, assumiram papéis que refletiam não só os seus talentos individuais, mas também as necessidades em evolução do empreendimento musical da família. O seu envolvimento marcou uma progressão natural do legado da Rieu, de uma operação conduzida pelo fundador para um negócio multigeracional construído com base na colaboração e na experiência. Pierre Rieu, o filho mais novo, assumiu um papel central nos negócios, desempenhando as funções de vice-presidente da André Rieu Productions. Supervisiona os aspectos técnicos e logísticos das atuações ao vivo, incluindo a coordenação de produção, a gestão de digressões e as operações de palco. Como principal ponto de contato para muitas das produções de grande dimensão da empresa, Pierre garante que os espetáculos decorrem sem problemas, de um local para outro, em todo o mundo. A sua precisão organizacional e abordagem prática tornaram-no uma parte indispensável da equipa, reforçando a fiabilidade operacional da marca Rieu, ao contrário de Marc Rieu, que preferia um percurso mais independente. Fez o seu próprio percurso. O de artista plástico não é o responsável diário pelo negócio, mas complementa a presença cultural do General Rieu, exibindo as suas obras em alguns concertos. A sua expressão enquanto artista acrescenta outra camada de arte à identidade pública da família, alargando o espaço cultural da música. Marc manteve-se fora do núcleo operacional da empresa, o que é uma marca da flexibilidade da família no que diz respeito ao envolvimento entre gerações, mas ainda assim incentivando a contribuição de algum tipo de direção individual. Juntos, Pierre e Marc completam a diversificação profissional da herança Rieu. As suas funções distintas, uma na logística executiva e outra na apresentação artística, reforçam a capacidade desta família a evoluir sem manchar a integridade da marca. Mesmo que André continue a liderar no palco, esta próxima geração irá garantir que a visão se mantém verdadeira, firmemente enraizada e ampla. O seu envolvimento não é simbólico, é de forma alguma funcional, estratégico e crucial para a continuidade de um dos empreendimentos de música clássica mais bem-sucedidos do mundo. Mas por detrás de cada papel estratégico e contributo criativo, existe algo ainda mais poderoso que mantém tudo unido: a vida familiar de Rieu. Para André Rieu, o conceito de família vai muito para além dos limites tradicionais da vida doméstica. Desde o início da sua carreira, tratou a sua vida pessoal e profissional não como compartimentos separados, mas como expressões interligadas dos mesmos valores: ligação, confiança e experiência partilhada. Enquanto muitos artistas mantêm uma divisão rígida entre o palco e a casa, Rieu construiu uma vida onde ambos coexistem em harmonia. A sua mulher, filhos e netos não são observadores distantes da sua carreira, mas estão integrados na trama da sua viagem diária. Seja em digressão em Maastricht ou a preparar-se para um concerto, a família está sempre presente, não em segundo plano, mas como uma fonte central de continuidade e significado na sua vida. Para muitos artistas, fazer digressões pode ser um estilo de vida solitário e exaustivo, marcado por aeroportos intermináveis, quartos de hotel e períodos de tempo longe dos entes queridos. Mas, para Rieu, tornou-se exatamente o oposto. Há muito que abraçou a ideia de levar a família consigo para a estrada, criando um ambiente onde a vida e o trabalho são inseparáveis da melhor forma possível. Passando até 250 dias por ano a viajar para apresentações, Rieu encontrou um ritmo que inclui a sua família como parte da aventura. Este estilo de vida permitiu uma proximidade invulgar.
refeições partilhadas entre testes de som, aniversários celebrados em diferentes países e inúmeras memórias construídas não num só lugar, mas em todo o mundo. Em vez de encarar a digressão como um sacrifício, a família Rea